E morreu aos 88 anos no Vaticano o Papa Francisco, o primeiro latino-americano e primeiro religioso da Ordem dos Jesuítas a liderar a Igreja Católica Romana. Francisco foi eleito como do 166º Papa em 13 de maio de 2013. Ele sucedeu o Papa Bento XVI, que renunciou ao pontificado em 11 de fevereiro do mesmo ano, aos 85 anos de idade. Veja agora uma reportagem sobre a trajetória do Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. Filho de imigrantes italianos, viveu a infância nesta casa no bairro de Flores, na capital argentina. Na juventude, Bergoglio precisou retirar parte do pulmão por causa de uma doença respiratória. Foi arcebispo de Buenos Aires e pautou a vida pública dentro da igreja pelo compromisso e dedicação aos mais pobres. Já era noite no Vaticano em 13 de março de 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, o primeiro Papa sul-americano da história. O nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos mais humildes. A trajetória do novo Papa como chefe da Igreja Católica começou de maneira diferente, substituindo o alemão Bento XVI, o primeiro pontífice a renunciar em 6 séculos. A escolha de um Papa argentino fez os nossos hermanos se emocionarem. Lágrimas de orgulho e de alegria de milhares de fiéis que acamparam dia e noite para ver Francisco chegar ao posto máximo do catolicismo. Ao longo dos anos de pontificado, viajou por dezenas de países. O primeiro deles, o Brasil, apenas 4 meses após se tornar Papa. Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude sob um forte esquema de segurança. O período à frente da igreja também ficou marcado por falas e propostas progressistas dentro dos padrões da religião católica. Em discursos e entrevistas, defendeu o acolhimento de homossexuais e propôs que casais divorciados possam comungar. Durante a pandemia, protagonizou essa imagem histórica, a de um pontífice que reza diante de uma praça de São Pedro deserta por conta do confinamento. Dio onipotente, misericórdia. Nos últimos anos, Francisco vinha se locomovendo com uma cadeira de rodas por causa das dores nos joelhos causadas por uma artrose. O Papa chegou a admitir que pretendia renunciar se as condições de saúde se agravassem. Os problemas respiratórios também foram ficando mais frequentes, a ponto de Francisco deixar de fazer leituras durante as celebrações. Em fevereiro de 2025, o Papa foi internado por conta de uma pneumonia dupla e uma infecção respiratória polimicrobiana. O quadro de saúde do pontífice era grave. Mesmo assim, depois de mais de 5 semanas, o argentino se recuperou e recebeu alta. Debilitado, despediu-se da vida cumprindo o papel a qual foi designado, o de deixar o legado de uma igreja mais justa e mais humana a um próximo Papa, que em breve será escolhido e dará continuidade à história. A mio fratello di leggere la catechesi, la leggerà meglio di me. Tá, então, né? Deixou esse legado durante esse tempo em que ficou lá no papado. A gente lamenta muito a morte do Papa Francisco. Com certeza, um lindo trabalho foi realizado e a gente vai lembrar do Papa, não é? Como essa figura próxima, amorosa, acolhedora. E para falar um pouquinho mais sobre a morte do Papa Francisco, o seu legado, nós recebemos aqui no estúdio o Bispo de Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco. Boa tarde. Eu agradeço, Melissa, é uma oportunidade muito especial. E neste momento, tendo essa surpresa, né? Porque ontem ele estava dando a bênção, Urbi et Orbi, né? E hoje, certamente, o Senhor o chama para a sua Páscoa também. Celebramos a Páscoa ontem
e hoje a Páscoa do Papa Francisco. Então temos a alegria de tê-lo, um latino-americano, e o primeiro lugar onde ele pisou no seu pontificado foi aqui na Jornada Mundial da Juventude. E estivemos lá com alegria, vivendo esse momento, e hoje colocamos diante de Deus em sufrágio na sua intenção, para que Ele também interceda por nós. Ele está nos braços do Pai com toda certeza, mas a morte a gente ainda sente uma tristeza, não é? Então eu queria que o senhor deixasse umas palavras de consolo mesmo para toda a comunidade. Exato, olhar para o bem que fez, como Cristo entre nós, né? E passou fazendo bem, e assim todo o seguidor de Jesus, e em especial um Papa que foi escolhido, né, como ungido para representar toda a Igreja nesses nossos tempos, né? Foram 12 anos do 166º Papa, né? Então queremos hoje dizer que a consolação do cristão é a ressurreição. E o Senhor ressuscitado nos dá a paz, vencedor da morte, né, de todo o pecado. Nós vemos que o Papa Francisco anunciou a alegria deste Evangelho e por isso hoje testemunha o pastor que dá vida até o fim. Cristo deu a sua vida por nós e é tão bom quando alguém morre testemunhando esta fé. Então, nossa alegria pelo seu testemunho que permanece. O senhor teve 3 encontros presenciais com o Papa Francisco. Sim. O que mais lhe marcou? O Papa Francisco nos surpreendeu logo que chegamos na visita ad limina de estar na porta acolhendo, não esperando que chegássemos até ele. Então, depois a conversa muito familiar, 1h40, abordando todos os temas que eram propostos. E ele silenciava e, em seguida, falava com muita profundidade. Então, temos a alegria deste Papa que também produziu, né, um sínodo sobre a sinodalidade no desejo de maior escuta para um discernimento eclesial adequado. Então, essa proximidade com o povo, né, e também com os bispos, né, não como cobranças, mas como alguém que está junto e caminha conosco, né? Então, fica esse legado do Papa Francisco para todos os futuros, né, que o seguirem, como continuidade, mas também aguardando aqueles que vierem com os dons que Deus lhes confere para servir a Igreja hoje. O maior desafio do próximo Papa? O maior desafio é continuar o Concílio Vaticano II, porque São João XXIII, que o promoveu, pois São Paulo VI, que realizou, né, com a morte de São João XXIII, ele sonhou. E todo o Concílio Vaticano II, com seus documentos, mostrou uma atualização, né, um adornamento, como se diz, né, e a realização de uma igreja que vive nos tempos em que estamos, né? E o Papa Francisco foi quem melhor expressou isso, né, na concretização do concílio. Quem vier vai ter o legado de concretizar o Concílio Vaticano II, a exemplo desses últimos papas, em especial do Papa Francisco. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma bênção tê-lo aqui conosco. Uma boa tarde.